Hariom, minha gente! Como é que tá todo mundo aí? Tudo beleza? Todo mundo pronto? Hoje a gente vai precisar respirar fundo, porque o assunto, né, é sobre a personalidade quebrada, mas eu trago hoje uma novidade que é a psicologia, o yoga que a gente já conhece aqui no nosso canal, e a fé, né? Sempre presente nas nossas conversas. Se lembrem disso, viu? Aqui a gente começa com fé e termina com fé sempre. Então, bora viver essa experiência, bora estar vivo para viver essa experiência, né? Então, vamos lá. Não vou me alongar muito aqui na introdução, não. Quero começar que hoje tem bastante conteúdo, tá certo? Então, vem comigo. Crescer como pessoa com uma personalidade quebrada, porque as circunstâncias da vida te trouxeram esses aprendizados logo cedo, normalmente essa pessoa costuma ouvir, porque as pessoas irão falar, ou opinar, ou sugerir a essa pessoa, a você, que não chore, que não dê tanta importância assim para esse evento, que logo o melhor da vida irá se apresentar, e isso faz você acreditar, no fundo, que as suas necessidades físicas, mentais e intelectuais simplesmente não importam. Você está jogando a poeira para debaixo do tapete. Às vezes te dizem até que você deve algo, né? A pessoa vem para você e diz que você deve algo, faz você entender que você deve algo àquela pessoa pelo que ela sacrificou por você. Só que isso vai te fazer ter conflitos com os limites e sentir responsabilidade pelas emoções alheias. E logo isso fará com que você crie relações de codependência, mantenha elas na sua vida, sempre colocando o outro acima de você. A constante crítica e manipulação que ocorrem vindo dos outros guiam você para baixo, para uma baixa autoestima. Fazem você se sentir que não é suficiente para os outros e para si próprio, porque você nunca conseguiu satisfazer aquela outra pessoa e logo você não consegue se satisfazer. Ah, Bernardo, e se eu soubesse disso antes? É que há uma saída para isso, mas a gente não costuma falar. E eu vou explicar melhor. Eu diria que não apenas uma saída só que exista. E como assim, né? Seguinte, quando começamos a caminhar pelo Vale da Sombra da Morte, nem tudo que lhe for apresentado como solução servirá. Mas não quer dizer que não sirva, mas que naquele momento não é compatível com o que você precisa para se desafiar. É muito comum uma pessoa fazer mal a você, querendo lhe fazer bem, inclusive você mesmo. Então veja nesse caso que eu vou lhes apresentar aqui, né? No começo, é sobre mim, tá? Mas não foca muito na minha pessoa, foca na história que eu vou contar. No começo eu fazia terapia e foi uma recomendação. Ia um psicólogo toda semana e lá eu praticava a arte de me escutar. Para aquele momento, aquilo serviu como um despertar, a autoescuta, a tomada de consciência do que eu não queria ver, mas que já estava lá. Mas me encontrar nesse lugar e ficar me olhando repetidamente, estacionado ali, foi o que me levou à meditação e ao yoga, e depois o Ayurveda e o Vedanta. E eis que recentemente eu volto à psicologia, não só dessa vez como uma ferramenta, mas como um objeto de estudo, de querer entender melhor tudo isso. Só que quando eu voltei para a psicologia depois dessa volta toda, eu já não era mais o mesmo. Eu não era aquela pessoa que começou na psicologia. E o
que eu digo a você é que talvez eu não fizesse o mesmo caminho novamente. Daria outras sequências, talvez pulasse alguns, porque estão tão vigentes aquele conhecimento que está ali. Ele também tem limites aqui do lado de fora para eu colocar em prática e eu já conheço eles, então não servem, né, para o momento. Ou eu já esgotei o limite do que eu posso praticar na minha vida sobre aquilo e não estou afim, né, limite não, né, um limite meu, né, não que haja limites para o conhecimento dentro desses conhecimentos antigos, né. E o que se vê por aí são pessoas que indicam o mesmo caminho, exatamente o mesmo caminho, para que aqueles outros venham seguir. E o que eu poderia fazer com isso é, faça esse caminho exatamente igual para você ver, né? Que, né, aquela coisa, né? A pessoa fala, né, que o céu irá se abrir, a tempestade vai passar. Acontecem coisas, tá? Mas não quer dizer que o que você está fazendo vai te ajudar a melhorar, a se transformar pessoalmente profundamente, ou se só vai te auxiliar a passar uma fase. Não tem como a gente diretamente dizer o que vai servir para você naquele momento. Mas com certeza, para quem não tem um caminho, qualquer lugar é destino. E você, quando segue o passo de algum mestre, de um grande conhecimento, de estudos que estão sendo desenvolvidos por pesquisas, mostrando resultados, aquilo ali vai fazer uma certa diferença para o seu autoconhecimento. Isso é fato. Alguma coisa dentro de você vai mudar. E a gente vai conversar muito sobre isso. Então, vamos lá. E não é nada disso que eu estava falando, não é que qualquer coisa que você faça, se você me seguir, fizer exatamente o que eu quero, o céu vai se abrir, a tempestade vai passar, né? Pois cada etapa, no meu caso, eu já estava detentor de um conhecimento que não tinha no começo da minha jornada. Hoje eu começaria diferente, como eu falei para vocês. Mas eu não sou mais aquela pessoa que começou a caminhada. E assim como Vygotsky, Piaget e todos os outros grandes psicólogos, pesquisadores, tá? Falo dos psicólogos pesquisadores, principalmente, que trazem dados para a gente, você precisa considerar os fatores externos e internos, ou seja, aqueles conscientes e inconscientes das experiências de cada indivíduo. Eu aprendi esses dias que psicologia é o que engloba um campo, uma área, né? A psicologia do trabalho, a psicologia da medicina, do hospital, né? Aquilo que pode ser aplicado como psicologia ali dentro daquele ambiente, né? E você tem a psicanálise, né? Que é a psicologia de um indivíduo. Então veja como é, né? É claro que Piaget, só usando ele como exemplo, considera a mudança aquilo que é do grupo. E já Vygotsky sugere que é individual, né? Você pode ver lá no livro A Criança em Desenvolvimento, da Helen B. e da Denise Boyd. A edição que eu tenho é a 12ª edição, tá certo? De 2011. Então, a fase é de acordo com o grupo daquela idade, enquanto que o outro sugere que não devemos olhar apenas a idade, mas a individualidade. Algo assim, entende? Eu vou seguir nossa caminhada. Qualquer coisa, coloca nos comentários que eu posso esclarecer melhor depois, tá certo? Então, por isso, meu caro gafanhoto, como disse Antônio Machado, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Nosso poeta espanhol disse dessa maneira, e como se diz no modo popular, Santana Cantador, poeta fantástico também aqui do Nordeste, que diz o seguinte: caminha, que o caminho é caminhar. A essência da frase é que o caminho não é algo que se encontra pronto, mas que ele
é criado com cada passo, ele é pavimentado a cada caminhar. É preciso ter iniciativa e coragem para começar a andar, pois é no movimento que surgem as oportunidades e as respostas. Essa ideia tem raízes filosóficas, sugere que a sabedoria e a fé na própria jornada levam ao desvendar do caminho. A frase encoraja a não ficar paralisado pelo medo ou pela falta de um caminho claro, mas a confiar no processo e dar o primeiro passo. E me perdoem os psicólogos, os psiquiatras e os analistas. Antes de vocês se chatearem, eu preciso arredondar o assunto acima e precisei me estender um pouco, mas vocês vão entender o porquê logo mais, tá? Vem comigo. É fato que o nosso corpo ele age de uma forma holística, que significa que muitas vezes o que eu sinto vem de fora e me provoca medo, ansiedade e angústia. Isso influencia o nosso corpo, influencia o seu corpo. E você somatiza tudo isso. Logo, esse pensamento obsessor e essa sensação negativa, ela fica com você. E se ficar por muito tempo, ela começa a influenciar no seu padrão de pensamento. E, de repente, invade as suas opiniões sobre si, sobre a sua autoestima. E esse padrão de pensamento começa a influenciar também a sua respiração. E logo em seguida influencia o seu corpo. E se isso não fosse verdade, como eu posso adivinhar do nada que existe uma pessoa deprimida? E aí eu vou pedir para você para descrever a figura dessa pessoa. Qual a expressão dessa pessoa? E sem olhar diretamente para o rosto dessa pessoa, você descreve exatamente como está o semblante dessa pessoa. Enfim, muitos sabem descrever essa pessoa porque já estiveram lá ou já viram alguém deprimido. Nesse caso, você intuiu que a expressão dela era tal. Sem eu te perguntar, você já diz que ela está curvada, cabisbaixa, lábios caídos, os olhos afundados, porque é natural que você esteja para baixo, numa situação de depressão, né? Aí vem a pergunta, qual a primeira palavra que você escuta em uma prática de yoga? Erga a coluna, respire fundo e por aí vai. E por mais simples que esses movimentos possam parecer, eles são profundamente eficazes em quebrar padrões. E aí começa. Por 1 hora você vai espalhar seu corpo pela sala de yoga, esticando cada lugarzinho que tem dentro de você, expandindo o seu corpo, forçando a sua respiração. E através das instruções do professor, você vai conectando os pontos, unindo a respiração com o movimento. O que te traz para o momento presente. Neste momento, você estará cortando o acesso a esses sentimentos negativos, ainda que por 1 hora, 1h30, você vive uma quebra de padrão. E cada vez mais você se percebe. E percebe que quando você muda a sua forma física, quando você gera mudanças no seu físico interior, mudanças profundas também começam a acontecer dentro da sua mente. Fica mais confortável até habitar seu corpo com tanto espaço que seus movimentos criaram. E que você pode se sentir melhor sem resolver especificamente aquele problema, quebrando a regra dita por aí. Tudo só vai melhorar quando eu resolver tal problema. Pensa bem, é mais importante o que acontece lá fora ou o significado que você imprime nessa situação externa. O movimento gerado no yoga traz transformações pessoais profundas, bem como uma nova forma de enxergar a si próprio, um novo posicionamento. Quem já escutou a fábula do rio sabe que às vezes quando o rio está um pouco tremulento, né, atribulado, você precisa ir para a margem e esperar um pouco. E logo você vai perceber que toda aquela agitação era porque vinha uma tromba d'água. Rompeu, teve uma chuva lá em cima, rompeu uma barragem, alguma coisa assim.
e ocasionou uma trombinha d'água. E aí você estava no começo da tromba d'água, logo percebeu e não foi carregado pela enxurrada, né? Então, o homem imaturo emocionalmente procura motivação para realizar uma tarefa difícil uma só vez. O homem emocionalmente maduro usa disciplina para realizar uma tarefa difícil 1000 vezes. Então, se seus haters estão por aí segurando a respiração para ver você falhar, certifique-se de que eles irão se sufocar. Olha que exemplo muito inusitado, mas que chamou os meus olhos, né? Prendeu a atenção dos meus olhos. Existe cirrose hepática por consumo de álcool, mas existe também a cirrose causada também pelo excesso de açúcar, pelo excesso de consumo de açúcar. A pessoa, às vezes, nunca bebeu e é diagnosticada com cirrose. Fulano nunca bebeu, mas quanto, né, sobrecarregava o fígado dele com excesso de açúcar. Opa aí. Além disso, tinha sobrepeso. Nunca aferiu insulina ou hemoglobina glicada. Fazer exame, tá, gente? Existem uma série de fatores que agravam os nossos órgãos, que nem sempre são os mais óbvios. Até as emoções hoje são incluídas nesse pacote. Disse na medicina chinesa que o local onde a raiva mais agrava no nosso corpo é no fígado. Opa aí. E dizem que essa sensação de abandono abala o nosso coração. Então, do fígado para o coração, olha o caminho que ele faz. A exclusão social pode até matar ou criar um cenário de cardiopatias. A gente nem para mensurar coisas assim. Mas por quê? Desde quando alguém consegue um atestado de abandono social, né? A verdadeira causa de uma doença, muitas vezes, é um sentimento ruim acumulado por muito tempo em nós. Entender que o que está acontecendo no seu corpo é o reflexo de hábitos e sensações que estão ou ocorreram em você por algum período de tempo é extremamente importante. A sensação pode trazer o hábito. Eu não julgaria uma pessoa que come açúcar e doce o tempo todo, mas questionaria se ele entendesse a causa dela fazer isso. Será que ela parou para pensar nisso? Será que ela se pergunta de onde vem a esteatose hepática dela? Pois é, mapear sensações pode ser um processo que iniciamos de trás para frente. Às vezes é assim que removemos sensações, através de mudanças de comportamento. O que eu posso dizer é que ao mudar o seu comportamento, mesmo que por alguns dias, o resultado muitas vezes é a percepção de como somos dependentes de alguns comportamentos. E o jeito agora é tratar esse hábito. E você não consegue se curar emocionalmente ou fisicamente de alguma forma de doença, sem chegar a um estado de felicidade plena, sendo feliz com o que você tem ou é naquele momento. E a felicidade genuína está no agradecimento. O mais próximo de um sinônimo para felicidade é gratidão, paz, amor, bliss. E quando você acredita nesses sentimentos e planta eles na sua vida, a farmácia do seu corpo, já que o nosso corpo é capaz de produzir esses hormônios, as reações enzimáticas, todas para nos curar, né? E que todas essas reações é que desenvolvem um estado de equilíbrio ao sistema nervoso central, ao ponto que o seu corpo tende a se curar. E se cura no final das contas. Os espasmos simplesmente vão embora. Quantos de vocês aí fora estão dizendo: eu estou doente e eu sei que é estresse? Então, se você tem consciência da causa do seu estresse, por que não está praticando o agradecimento ou celebrando o seu aprendizado? E mais ainda, por que não deixa de lado esse estresse? Por que não abandona essa causa? Não importa o que você esteja lidando, comece por organizar as suas ideias, organizar melhor a bagunça mental, dê mais poder ao seu intelecto. Ele não julga tanto, é mais objetivo até do que a mente. E isso deve melhorar a sua capacidade cognitiva. E se não estiver conseguindo passar dessa primeira etapa, procura por ajuda.
profissionais de saúde, esses são os mais recomendados. Use seus amigos que possuem um estado mental similar ao que você está procurando ter e pergunte a eles quem os ajudou, quem os está ajudando a ter a melhor clareza. Normalmente é uma ferramenta muito eficiente, dolorosa, mas eficiente, né? Esse é o primeiro passo para iniciar seu mapa de sensações. Eu falei organizar melhor, não é porque é possível deixar de ser uma bagunça, mas porque as coisas nem sempre precisam estar perfeitas, né, em perfeita ordem para seguirmos em frente. As coisas precisam de uma ordem. Encontre a sua e depois elas vão se ajeitar como num passe de mágica. E isso eu garanto, viu? Eu sei porque eu já passei por isso. Então, com o tempo, você constrói ou reconstrói a sua intuição. E a partir daí, você cria um estado mental de fluxo em que você confia em si mesmo para comparecer do jeito que você é. E se ele é brincalhão e intenso, ou se é quieto e barulhento, até se ele duvida demais das suas habilidades, seja ele o que for, e se isso for quem você é, então você pode colocar ele para fora e parar de colocar uma máscara. E se essa máscara for aquilo que está atrapalhando você de comparecer, estar num estado de fluxo e confiar nos seus instintos e agir com seus instintos, eu acredito que você vai ser imbatível se você tirar essa máscara. Faz sentido para você? O aspecto mais cruel de qualquer tipo de doença mental é que o primeiro sintoma é a falta de insight. Você simplesmente perde a sua clareza mental. Ela se vai e você não consegue encontrar ela para ter insights. Logo, estar consciente é muito importante. E às vezes isso virá dos seus amigos e família, como questionamentos, como o que está acontecendo, você está tudo bem? E aí a gente é acostumado a responder tudo bem, né? Desculpa, não devia ter forçado nessa, né? Já está bem profundo aqui, mas vamos lá. E isso pode ser porque você anda trabalhando como um louco e a sua aparência não está lá das melhores. O que eu quero deixar como mensagem sobre o autodiagnóstico é que ele às vezes é exagerado ou vazio demais. Peça ajuda. Diga a si mesmo que você não está sabendo o que está passando na sua vida. Até o seu círculo social é um reflexo de quem você é. Caso o feedback dessas pessoas próprias, né, após uma boa e apurada autoobservação, sejam de fato o que está acontecendo. Seu corpo sente, depois ele anuncia, e o próximo passo é um grito. Se escutar é o caminho. Orai e vigiai. Uma dica né, anote atividades que você deve fazer quando está sem insights ou estressado. Coisas como falar com um amigo comendo uma comida deliciosa, hambúrguer, pizza, chocolate, torta, bolo, tirar um cochilo, sair para caminhar, treinar, fazer uma atividade física. E eu faço a atividade física que eu normalmente faço, inclusive em outro horário, às vezes mais tarde, depois de ter adiantado alguma coisinha mais ritualística, né? Depois de fazer meus rituaizinhos de práticas de cuidado de casa, de organização, botar a roupa limpa no armário, né? Se possível, tirar um final de semana inteiro de detox digital, de comida industrializada, sabe? Comer para a alma, mais ou menos, né? Nada muito extremo, tá certo? Mas pega uma linha dessa e busca o relaxamento. Ao realizar essas atividades, é importante que você acesse a causa do seu estresse e tente reverter esse quadro da maneira mais natural possível. Minimize essa situação de maneira que você possa manifestar sua capacidade de ter insights novamente e que as ações que você tomar a partir daquele momento de consciência que você teve te devolvam os insights em um futuro próximo. Não espere nenhum resultado imediato, tá? Um grande erro que você pode vir a cometer é confundir fatores contribuintes com fatores determinantes.
E como saber o que é um e qual é o outro? Todos os fatores contribuintes estão fora de você. Eles chegam até você através de uma fonte externa. Já os fatores determinantes estão todos dentro de você. Você já os tem. Apenas precisa permitir que eles se manifestem e que eles aflorem de você. E vamos ser honestos. Na verdade, são aqueles eventos ou situações que te deixam de coração partido que te trazem a maior clareza. Aqueles momentos que te deixam desacreditado, que você sente que nada mais vai voltar a ser como antes. São nesses momentos que você percebe que algumas situações não podem permanecer do jeito que estão. Algo ali precisa mudar. E aí você muda e nada mais precisa mudar. O coração partido tem um jeito único e até engraçado de clarear esse lugar escuro em você. E eu falo engraçado porque normalmente você pensa que gostaria que fosse de um jeito por causa da formatação que você tinha antes de você ter aquela clareza, com as limitações que você tinha naquele ponto que você não enxergava eles. Você prefere que seja de uma maneira muito simplificada e você começa a perceber que você se sobrepôs porque você já superou, venceu aquele nível, revelando a você e ao seu ser qual o seu próximo passo, o que a sua alma na verdade precisa. Então, se você está machucado, só existe uma coisa a se fazer. Continue se movendo por esse aprendizado. Enquanto você estiver aberto, honesto e perseverando na sua travessia, a clareza virá. Você não é os seus erros, mas o que faz com eles. Lembre-se, é preciso esperar o amargo ficar doce. Hariom, minha gente, muita fé, axé e acarajé para a sua vida. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Eu vou adorar saber o que é que você anda pensando. Tá joia? Para a gente poder seguir melhor ainda na nossa caminhada aqui. Beleza? Tudo de on.